Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, onde a gente vai falar muito sobre contabilidade e todos aqueles problemas que a gente vivencia com o seu contador, sabe? Aqui a gente vai tentar trazer as soluções aqui para você. Com a gente aqui, Bruno Leles, o grande CEO da Sigma. Eita, CEO, não era... É isso aí, mas... É isso sim. Mas vamos lá, vamos tentar trazer coisa bacana aí para os empresários aí goianos, tá? Tem certeza, não só goianos, tá? Agora aqui, meu filho, é pro mundo. Isso aí. E a Karina Gomide, também do time aqui da Sigma, né? Sim. A nossa especialista em tributário? Não, departamento pessoal. Departamento pessoal. Era isso que eu tinha falado. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Dilze. A Dilze, eu vou deixar ela se apresentar, porque o currículo, gente, dá umas 3 folhas, eu não consigo decorar. Por favor, Dilze, obrigada por sua ilustre presença aqui conosco no nosso primeiro podcast. Uma honra estar aqui numa empresa e para falar de um caso de sucesso como a Sigma. Falar de contabilidade, que é algo que é tão importante e muitas vezes a gente não sabe a quem recorrer, não sabe, às vezes, nem o que perguntar. E nessa parte, Karina, de administração de pessoal, eu que atuo com RH, a gente sempre precisa saber mais e precisa apoiar os nossos clientes. Bom, eu sou Dilze Persílio, sou diretora da Apoio Negócios e da Sprint Mentoria de Carreira. Trabalhamos como uma assessoria de gestão com foco em pessoas. Sou socióloga, mestre em Sociologia da Cultura, professora, mentora de talentos e negócios disruptivos, tia da Laís, do Carlão, mãe da Pet Serena Williams e toco apoio Serena Williams Persílio, né? Então a mãe que descobriu esse esporte que é o tênis. Hoje de manhã estava lá já batendo a minha bolinha e junto com a minha irmã a Daisy damos continuidade ao legado da nossa família, da Mames Poderosa Elicleusa e do Papo Soberano Jason Persílio, que fundaram há 42 anos a Apoio Negócios, pioneira na parte de recursos humanos aqui em Goiás. E agora a Sprint, que é uma startup que surgiu dentro da própria Apoio, destinada à mentoria de carreira, apoiar os profissionais aí na construção e gestão da própria carreira. Muito agradecida pelo convite de vocês. É muito bom estar aqui rodeada por essas mulheres poderosas aqui. O dia que eu falei com algumas amigas que você viria aqui, eu quase tive que falar assim, não, gente, cancela, a gente não quer a plateia, não precisa. Mas é a Dilze que vai estar lá, nossa, eu amo ela é maravilhosa. Eu falei assim, sim, mas ela vai estar lá conosco. Depois você assiste o episódio. Ai, fofas. Ai, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho que o que nos motivou a unirmos todos aqui, convidar a Dilze em especial, foi um fato curioso que eu observei na sua empresa, que é o número de mulheres assustador proporcionalmente que trabalham lá. Me conta por que tanta mulherada numa empresa de contabilidade. Não, vamos lá. Bem, eu acredito que tem aí uns 90%, 85% de mulheres lá no escritório mesmo, né? Considerando que são quase 30 funcionários, né? Então... nós somos aí hoje 26, 27 pessoas, né? No total, contando comigo, contando com a direção. E eu não sei dizer exatamente o motivo, tá? Foi indo, né? Não foi... Motivo que são espertos, gente. Esse é o motivo. Porque chegou nisso, mas... né? Eu nem levo para essa questão, mas querendo ou não, o que realmente acontece é que as mulheres, não em detrimento dos homens, mas na sua grande maioria, elas são muito comprometidas, né? E tem uma força que, quando são mães ainda, elas têm uma força que nenhum homem consegue, né, chegar próximo. Então,
eu vejo uma diferença muito grande, um diferencial e um benefício muito grande que a empresa tem por ter essas mulheres fortes lá trabalhando, né, comprometidas, resolvendo e realmente fazendo parte e agregando de fato muito ao nosso trabalho e à nossa equipe. Então a nossa equipe ela é diferenciada por isso, né, principalmente. É isso, né? E aí aqui a gente tem a Karina, que é da equipe, tem muitos anos que está lá com a gente, né? E aí eu acho que é uma visão completamente diferente da minha. A dela é uma outra visão, a de vocês é diferente também. E eu acho que a gente agregar aqui uma conversa boa para a gente entender. E eu também entender mais um pouquinho o porquê disso tudo. É isso. Karina, você é mãe? Sou mãe de 2. Aí o trabalho de vocês, ele é misto, né? Então é um pouco home office, um pouco presencial. Isso, é híbrido. A Híbrido, gente trabalha chama. híbrido. Tem uns nomes bonitos. Tem que aprender. Jurídicos. Juridiquês. A gente trabalha, a gente vai no escritório uma vez por semana, cada departamento vai uma vez por semana e, no geral, é home office todos. Entendi. Tem pessoas que trabalham em outras cidades, então, mas, no geral, é o híbrido. Só tem uma pessoa que é 100% presencial. Fixa, Uhum. entendi. E foi antes ou durante a pandemia? Durante a pandemia. Era 100% 100% presencial? presencial. Você acredita? O outro gestor, o Dr. Alberi, ele falava que a gente não ia conseguir nunca ir pro home office porque era muito complicado, não tinha como, e a gente foi obrigado a ir pro home office. E a gente lutou. É uma mudança completamente, assim, de uma hora para outra. Realmente a pandemia veio Acelerou e obrigou todo o tal. processo. Exatamente. Já existia lá, a gente assistiu, até meu pai ele conta isso, que meu pai, Alberi, né, advogado, é meu sócio, trabalha lá com a gente, né? E ele assistiu alguém, um escritório, um dono de escritório falando sobre home office, que esse empresário contábil, ele tinha um escritório 100% home office. Ele olhava aquilo como se... Mas como isso é possível? Isso é impossível, né? E aí ele trouxe essa fala pra gente, tipo... Mas, olha, então é possível, tem gente fazendo, mas será? A gente ainda vai demorar um pouquinho. Acho que a gente 5 não, né? anos. Quem sabe um dia, 5 dias pra fazer. né? E continua as coisas sempre do mesmo jeito. Mas aí veio a pandemia, obrigou a gente. A gente ficou 1 ano em home office, 100%. E aí depois disso a gente migrou aí pro híbrido. Ninguém queria vir pro presencial mais, já tinha se acostumado. Um ou outro não se acostumou, que aí acabou saindo, mas a grande maioria que falava que não se acostumava, se acostumou ali no primeiro, segundo mês, já estava acostumado já. E pegou gosto, aí não Pegou. quis mais voltar para o presencial. Todo mundo pegou gosto Exatamente. pelo home office, porque facilitou muito a gente, né? Trabalhar, a gente conseguiu as tecnologias para a gente trabalhar como se estivesse dentro do escritório. Sim. Então foi muito tranquilo depois que adaptou, né? Porque até a adaptação, o processo foi tenso. E uma coisa assim que eu acho muito curiosa assim na equipe da Sigma é realmente a questão da contratação de mulheres em peso, né, Dilce? Eu acho que a Dilce tem mais propriedade para falar com a gente sobre, principalmente na área contábil, na sua experiência. Em geral, tem mais contratação de homem, não é isso? Ou na verdade, mudados? na verdade, os tempos mudaram, né? Primeiro, nós mulheres somos a maioria numérica da população, né? Segundo, as mulheres, elas têm, em média, 2 anos e meio a mais de estudo que os homens. Então, quando a gente está falando da média, então eu estou falando aí de mulheres que estudaram mais, mulheres que trazem, como o próprio Bruno disse, essa questão desse comprometimento. A gente desde 2015,
15, a gente fala muito da quarta revolução industrial, que foi um termo cunhado pelo presidente do Fórum Mundial, em Davos, na época, que falava dessa mudança que estava acontecendo. A gente nem falava de pandemia ainda, mas esse borbulhar de transformações já vinha desde 2015 no mundo corporativo. E aí falou-se muito das competências mais alinhadas a essa quarta revolução industrial. E se dizia muito, alguns artigos foram escritos dizendo que as competências que o mundo corporativo esperava na quarta revolução industrial ou na quarta era industrial, né, que não tem a ver só com indústria, né, mas é um termo que se tem desde a primeira revolução industrial lá, que foi quando se descobriu o vapor, né, depois a eletricidade, depois a informática, né, a tecnologia, e depois veio a quarta revolução industrial, onde você passa a ter não só a tecnologia como ferramenta, mas a tecnologia como o digital, como modo de pensar, onde você tem máquinas fazendo máquinas pensando, não estão substituindo só a mão de obra, mas a cabeça pensante. Então, isso foi realmente uma mudança, como por isso a revolução, né, como aconteceu nas outras também. E aí se falava muito que as competências para essa quarta era econômica eram competências ditas femininas. Porque a gente está falando de comunicação, empatia. Então, o povo fala, né? A mulher conversa muito, né? Pô, isso é massa. A gente conversa por quê? Porque a gente tem ali que gerir uma casa, então a gente, culturalmente falando, o homem ele foi criado para ter atitudes lineares e assertivas, né? Então é o quê? É ir lá, né? Desde lá dos primórdios, ir lá caçar, matar lá o bicho e trazer para casa. Aí depois que foi lá, não estou menosprezando. Imagina, sei lá, enfrentar uma fera, né? Um bicho, ou ter que plantar e colher e arar, enfim, né? Então, ou na época que as mulheres não iam para o mercado de trabalho trabalhar. Então, mas era uma atividade que era muito linear e meio única, né? Cara que achar, né? E nós mulheres, a partir do momento que entra a caça, a gente que vai arrumar, a gente que vai cuidar de menino, a gente que vai ter que pedir ali a famosa uma xícara de açúcar para o vizinho, a gente que vai ter que aguentar a fofoca do vizinho, a parte boa, a parte ruim. Então, a gente foi talhada para administrar problemas. Se comunicar, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que você precisa de ter profissionais que saibam solucionar problemas. Então, não tem como a gente falar assim, meu Deus, não tem arroz. Acabou, ninguém vai comer hoje. Não tem arroz, vai fazer uma farofa, entendeu? E isso a gente faz não só... e quando veio, né, a Segunda Guerra Mundial, e as mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho, porque os homens estavam na guerra ou estavam mortos, a gente levou todo essa capacidade de solucionar problemas, de se comunicar, de sermos empáticos. Então, por exemplo, quando a gente que trabalha com seleção, a gente pega os currículos, aí tem lá, vamos supor a Karina. Karina e tal, e o que é aqui de tal data, o que foi esse ano de intervalo? Eu tive meu filho. Não, eu precisei sair esses 6 meses. Não, precisei sair para cuidar dos meus pais. Então, ou seja, a gente pratica empatia desde que o mundo é mundo. Então, quando a gente fala solução de problemas, empatia, comunicação, como as principais competências para o mundo corporativo, né? Hoje, a gente foi culturalmente construída para isso. Então, até tem aquelas brincadeiras, né? Teve o home office e o mulher office, né? O mulher office era muito diferente. O home office, ele entrava lá no escritório da casa, trancava a porta e continuava aquele caminhozinho assertivo que ele tinha no escritório. A mulher, não. Porque aí eu não tinha quem
tinha uma profissional que ajudava nos cuidados da casa, não tinha mais, porque na pandemia, por questão de segurança, né? Os meninos fora da escola, né? O marido ali pedindo coisa, tanto, né? Então, assim, ela vai quebrar a cabeça, né? Então aí quando a gente leva tudo isso para o mundo corporativo, e o que foi muito positivo na questão do home office é a possibilidade de você ter a inserção de mais mulheres no mercado de trabalho. Porque, infelizmente, diferente do que acontece na Sigma, eu tenho ainda clientes, né, que a gente acaba demitindo esses clientes depois, que são aqueles que a gente fala assim, não quero mulher porque tem filho pequeno. Não quero mulher porque pode engravidar. Porque não sei o quê, não sei o quê. Então, esses caras são empresas datadas a falirem. Por quê? Estão abrindo mão de grandes talentos. Né? De uma mão de obra, mão de obras e cabeças pensantes que vão trazer todo esse comprometimento e essa capacidade de articular. E outra coisa, no home office ou no híbrido, você tem que manter essas relações mesmo à distância. Então, nós que temos essa capacidade de estarmos conectados, então, né, a síndrome do ninho vazio, então, as mulheres que os filhos crescem e saem, você que é filha e saiu, mas mantém o relacionamento com seu pai, então com seu pai e com a sua mãe, então a gente tem essa capacidade de manter essas relações à distância. Então, o mundo corporativo ganhou muito com esse novo posicionamento que nós mulheres assumimos e a real importância da gente no mundo corporativo, né? Com certeza. Você falou algumas coisas aí que vai caindo várias outras fichas, né? E aí você falou aí de várias competências que são necessárias para qualquer área, principalmente para as lideranças e tal, e que todas as mulheres foram treinadas muito mais do que os homens para isso, né? Durante muitos e muitos anos. E aí, em conjunto, que você mesmo disse, em 2 anos e meio a mais de estudo, né, em média, se juntando com todas essas competências. Então, tem mais conhecimento técnico, né, mais estudo, e mais competências relacionais, né? Porque se relacionar com as pessoas, né? E a questão, por exemplo, da organização. Então, quando você está, a gente equilibrando vários pratinhos, a gente aprende a se organizar. A mulher acaba tendo essa característica de mais detalhista. Então, para atividades administrativas, você tem esse crescimento assim muito grande. E o que ainda a gente precisa conquistar é o que a gente chama quebrar aquele telhado de vidro que a gente tem nas organizações. Porque você tem a entrada hoje ou igual entre homens e mulheres, ou até mais mulheres do que homens, mas quando a gente vai para os níveis de liderança, a gente ainda tem esse desequilíbrio. Com certeza, então, quando você pensa que as pesquisas dizem menos de 10% dos CEOs são mulheres. Sim. Então, você entra 50-50, vamos supor que entrou 50-50. Quando você passa para o primeiro nível de liderança, esse percentual ele já cai. Já cai aí para uns 40%, 35%. Quando você vai para uma diretoria, por exemplo, isso cai para 20%. Quando você fala realmente de CEOs, você cai isso para 10%. Então, esse é um caminho, esse é o nosso desafio. E ouvir que empresas como a Sigma não só tem muitas mulheres na base, mas que tem líderes mulheres, isso aí deixa a gente extremamente feliz, né? Porque, inclusive, agora, empresas com mais de 100 colaboradores, elas precisam informar os seus salários. Salário igual entre homens e mulheres que estão ali entre todos que estão na mesma função, né? Independente de gênero, de raça, de ser uma pessoa com deficiência ou não, você precisa, agora é lei. As empresas, elas precisam mostrar isso. Sim. Então, isso vem de muito tempo. Eu lembro, em 2015,
eu dava muita palestra, né? Eu lembrei dessa que foi numa associação de mulheres, que é a BPW, e tinha um projeto, tanto elas quanto o Mulheres do Brasil, de trabalho igual, salário igual. E isso a gente não está falando de tanto tempo, a gente está falando, sei lá, de 2010, 2015. E hoje a gente tem uma lei que garante isso, né? Isso é extremamente importante. Não pode ter diferenciação, né? E lá na Sigma nós somos 5 líderes, mulheres e 1 homem. Líder homem. Mas assim, né? Querendo ou não, isso aí é mais uma consequência, porque de forma geral são 10% de homens. Aí é a mulher mesmo que comanda. É a mulher que comanda a Sigma. Qual que é o departamento que tem os outros homens da Sigma? Tem um interessante. departamento que tem... aquele que tem a baixa performance, não. Não, de forma alguma. Entrega menos. Eu acho que as mulheres ainda não gostam muito dessa área, porque é exatamente em uma específica, que é na de escrita fiscal, que a gente chama, na inteligência tributária, na área de tributos, né? Na área tributária. Lá temos 3 homens, né? Acho que é isso. E uma mulher. 4 homens. 4 homens e uma mulher. Então, é o setor que tem os homens, aí tem eu, tenho o meu pai, aí vem, sim, com certeza, sempre, né, reforçando a estatística, né, dos líderes lá serem mais homens, né? Então, estou eu aqui, né, confirmando isso, né, que eu sou um dos líderes, sou o CEO lá da Sigma. E meu pai, sócio, advogado, né, que também trabalha lá em conjunto com a gente. Mas é diferente, Bruno, porque vocês são, né, os empreendedores e tal. Agora, quando a gente fala, por exemplo, em empresas grandes, onde ali como CEO você tem pessoas de mercado, né, que são contratados para exercer aquela função, o que acontece? Você tem esse teto de vidro, porque ali que vai reproduzindo essa desigualdade. Então, como ali o cara que é diretor, ele vai contratar um gerente, aí ele fala assim, não, o ser humano, ele acredita que as pessoas que parecem com ele fala assim, não, se eu sou um excelente diretor, eu vou buscar alguém, né, um gerente que se pareça comigo. Então, se o homem é o decisor, esse viés acaba pesando, né? E na empresa de vocês, é muito interessante que esse viés não existe. Porque, senão, a questão não é você e o seu pai serem, né, homens e os heads da empresa, porque é um negócio de vocês. Isso está tudo certo. Agora, o que seria um problema? Se vocês não tivessem tantas líderes mulheres, aí estaria confirmando todo esse viés de machismo estrutural que existe. Né? Então, não se desculpe por isso. Né? Vocês são uma exceção à regra. Mesmo. E isso é muito, muito importante. Porque o que acontece, né? A gente, não que a gente priorize as mulheres, também não é isso. Mas é porque, com o passar do tempo, isso aconteceu. Né, pelas circunstâncias, pelas pessoas que foram entrando e as pessoas que foram ficando, né? E aí foi o olhar realmente, né, pela a entrega, pela competência, pelo que estava sendo feito, né? Pelo profissionalismo de vocês. Porque, infelizmente, o que acontece é isso, né? O cara lá, ele vai pensar em alguém parecido com ele. Então, tem pessoas que falam assim, não, mulher é muito, muito mole, não sabe liderar, não bate a mão forte na mesa, né? Então, isso acontece muito. Eu participo do comitê Carreiras da Rede Alumni, que é formado por alguns alunos e ex-alunos de alguns cursos da Fundação Dom Cabral, que hoje está entre as 10 maiores escolas de negócio do mundo. Sim. Então, como ali tem uma galera, né, vários CEOs e diretores e diretoras, etc., eles convidam esses ex-alunos para criarem uma rede para contribuir com a sociedade, tipo, devolver aquilo, né? Aquele conhecimento para a sociedade. Então, a Rede Alumni, tem alguns comitês, e eu faço parte do Comitê Carreiras, que tem um projeto que chama Conexão Mulheres,
que é um programa de mentoria feito pelos próprios alunos da Rede Alumni, voluntário, para líderes femininas. E assim, o que a gente ouve dessas lideranças, e eu estou falando assim, às vezes de coordenadoras e gerentes de grandes empresas, profissionalizadas até nível de CEO. E elas falam muito isso, assim, desses vieses, né, que acontecem. Então, a gente não precisa, né, já falaram, a gente não precisa ser doutor, né, a gente precisa ser a maior empresa, etc., para poder fazer coisas inovadoras. E o retrato que vocês me trazem é um retrato extremamente inovador, porque é exceção. Infelizmente, ainda é exceção. Eu queria pegar esse gancho aí, porque até me veio à cabeça aqui. Lá no início eu falei assim, nem sei direito, né? Mas são coisas, né, na nossa vida que vem lá, inclusive lá de pequeno e tal. E aí, o que acontece? Não por acaso, tenho certeza que não. A minha família, somos 3 filhos, né? Sou eu e mais um casal, sou o mais velho, tenho meu irmão e depois a minha irmã. Uma escadinha de 1 ano e meio. E minha mãe e meu pai. Uma família ali tradicional, tranquila. Quero conhecer essa mãe. Essa mãe desculpa o termo, essa mãe é foda, viu? Então, eu vou falar exatamente dela. Infelizmente, você não vai poder conhecê-la porque ela faleceu aí, não tem muito tempo. Inclusive, foi na pandemia. Mas o que acontece? Eu quero trazer um gancho dela e depois emendar com uma outra questão que tem referência. A minha mãe, né, a nossa família ali foi a tradicional ali, tranquila, onde, né, se dava bem, não existiam grandes problemas. A gente tinha dificuldades, passamos momentos de dificuldades, mas não grandes coisas, né, como toda a família. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito forte. Ela era que, né, o meu pai e eles sempre se deram muito bem, era uma relação tranquila, mas minha mãe era muito forte, decisiva, né, decidida, né, tinha a posição dela. A Karina e algumas pessoas lá do escritório, né, que tem muito tempo que está lá, conheceu ela, e ela sempre comandou, né, foi essa a questão. Ela sempre comandou a família, sempre comandou todos nós. Então a gente, né, inclusive meu pai, a gente seguia muito ela. Então ela tinha muita opinião, ela era uma pessoa de falar já na hora, ela não era de ficar enrolando, sempre muito sincera, né? Sempre falava e sempre também ajudava as pessoas. Então eu aprendi desde pequeno. Né, e é uma família também, que ela vem de uma família de 6 irmãs. Então eu tenho 6 tias. E essas tias, exatamente a mesma coisa. Né? Igualmente. Provavelmente a sua avó também. Exatamente, foi ali, tão forte. A minha avó morava numa fazenda, com um marido, teve 13 filhos. Uau! Uma mulher forte, não tem jeito, né? E aí depois essa família, né, foi as filhas e os filhos foram estudar na cidade, moraram sozinhos lá também. O mais velho ou a mais velha cuidava dos mais novos, era assim. Então a força dela feminina, né? Sempre foi forte. Né? E aí veio mãe, fortaleceu ainda mais e comandou. Então, assim, realmente foi uma grande perda para a gente. E eu aprendi muito com isso, com toda essa família. E aí, em contraponto, claro que não iria ser diferente. Você conheceu minha esposa, a Cíntia. É uma mulher extremamente forte, né? Foda de verdade. Onde ela... Linda, com certeza, crossfiteira. A mulher é foda pra caralho. E aí, né, eu não iria escolher ninguém menos do que eu tive, né, de experiência e de referência em casa. E aí, ela, inclusive, né, ela com certeza vai ouvir a gente, vai ser uma das CEOs aí algum dia, porque ela está lá na beira lá, hoje ela é diretora de uma construtora conhecida, né, Palme Construções, né, incorporadora, que aí é uma das mulheres fortes e é mais uma das minhas referências.
E assim, né? E num ambiente, né? Falando um pouco aí da Cintia, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela por um ano, a gente fez um trabalho de mentoria organizacional no Grupo Palme, do Danilo e do Fernando, que se posicionar num ramo, né, num segmento que é um segmento muito masculino. E aí vem, né, você vê como as coisas vão construindo. E aí, quando você vê, né, a mãe dos meninos, né, posso chamar dos meninos, né, do Danilo e do Fernando, né, a Dorinha também é uma mulher forte que estava lá dentro. Verdade, então, assim, né? são essas conexões que a gente vai criando. Assim, é muito importante. E aí eu lembrei, né, de você falando aí, né, da mulher da sua mãe que gerenciava a família. Assim foi com a minha mãe também, a nossa família. Que aquele filme Casamento Grego, que aí falava assim, né, ainda mais os gregos, que são bem assim, do homem, daquela coisa bem patriarcal, né? E aí falou assim, não, mas o fulano é o pai, é o cabeça da família. E aí, a hora que os homens saem, falam assim, mas a mulher é o pescoço, né? Então, é a gente que gira a cabeça deles para onde a gente acha que funciona. Então, assim, o que acontece nas empresas, a gente não é robô que desliga, né? O profissional e o pessoal. Então, são essas estruturas onde você tem homens e mulheres em condições de igualdade nas famílias que criam empresas onde você não tem essa desigualdade. Sim. E aí, nessas empresas onde não tem desigualdade, você vai conseguindo, sejam né? Porque aí essa coisa da contabilidade, que é exatas, a mulher não é boa de exatas, né? Ou na engenharia, fala assim, não, mas isso aí é coisa de homem e tal. Você vê mulheres realmente despontando e você começa a ter empresas que se preocupam com essas igualdades, né? De gênero, com a diversidade, inclusão. Eu sou uma otimista contumaz, né? Então, eu vejo esse lado extremamente positivo. E a gente está falando de empresas, não precisa ir lá no Google, né, na Microsoft, a gente está falando de 2 empresas goianas, esses exemplos, ou 3, né, se a gente colocar apoio também, que é uma empresa de mulheres. Então, isso é extremamente rico e é extremamente inspirador, né? Sim, sim. Eu queria... é importante... não sei quando é que caiu essa ficha, assim, conscientemente, né? Mas a questão de ter lá tantas mulheres lá. As mulheres, claro, desde sempre e continuam tendo menos oportunidades. Realmente é essa questão, ela pode engravidar, ela está com filho, ela para a carreira ali e volta depois do zero, né, praticamente do zero. Então é muito difícil ter uma continuidade, uma construção. Tem menos tempo lá trabalhando ali naqueles momentos. Né, e menos oportunidade. Então, quando você tem uma mulher lá, um currículo, uma pessoa que acabou de ter um filho, ou está com 6 meses ali, tem 6 meses que não está trabalhando, né, na sua grande maioria vai repensar. Se tem outras opções, provavelmente vai tender-se para outras. Mas o que eu vejo o tanto que muitos, e a maioria, e muitas empresas e muitos líderes estão perdendo essa força. Eles estão realmente... porque a mulher que recebe uma oportunidade, que tem menos oportunidades, claro, ela tende-se a não perder. E ela vai dar, né, muito mais energia, muito mais força do que, com certeza, né, quem tem mais oportunidade. Mas existe uma questão também que é bem... bacana da gente observar no modo de trabalho de vocês. Você tem ali uma exigência de que algumas pessoas fiquem online ali, né, por um determinado período, né, que seria um período de trabalho, mas pelo que eu observei da Sigma, você trabalha mais em cima de entrega, de meta, de cumprir meta, e não necessariamente de um horário, né, fixo, exceto para alguns cargos que são de atendimento.
Mas isso também faz com que você tenha essa entrega melhor da mulher, né? Porque a mulher, eu percebo assim, a gente tem mais facilidade em lidar com múltiplas tarefas, inclusive dentro de casa. Gente, é uma loucura. Só quem vive isso, assim, de menina aqui, panela aqui, marido ali, atendendo o telefone, fazendo reunião. Ontem eu estava fazendo reunião online com a menina de cá, o outro chorando, o marido, sabe, assim, e a gente dá conta, pleníssima, né? Mas como você, apesar da gente ter essa multiplicidade de focos, quando a gente fala assim, agora eu vou fazer isso aqui, tem que entregar isso aqui até tal hora, moço, vai entregar. E lá na Sigma a gente tem uma cultura muito forte. A gente sempre está falando disso. A cultura da Sigma é uma cultura muito forte. E ela não foi assim, não foi imposta, ela foi criada. Então, assim, é até engraçado falar. Eu e a Rayane, que é uma das gestoras lá, temos praticamente o mesmo tempo de casa. E a nossa cultura é tão forte... Que é quanto tempo, Karine? 12 anos. 12 anos. Na verdade, vai quase uns 15 anos, mas enfim, são 12 anos. Direto são 12 anos. Eu e ela, a gente participou de um treinamento, e na hora de um treinamento da cultura da Disney. E em determinado momento, eles pediram pra gente escrever quais eram os pontos fortes da Sigma. A gente estava uma do lado da outra, mas cada um escreveu o seu e enumerou qual que era o principal, né? E nós duas enumeramos as mesmas coisas e colocamos as mesmas coisas. Então, assim, a gente vê que a cultura é muito forte justamente por isso, por ter colocado as mesmas qualidades, enumerado da mesma forma. Então, assim, não foi nada imposto, né? Foi criado lá na Sigma. Sim, a gente né? vive ela vive. mesmo, Sim, né? legal. Porque imposta não adianta. Você Não vira as funciona. costas, ela não vai ser vivida, né? Então, além de ser vivida, ela tem que ser inegociável também. Então, quando as pessoas não se encaixam, elas precisam sair para entrar outras pessoas que entendem aquilo e realmente, né, vivem da mesma forma, vivem aquilo, né? Aí, você respondendo um pouquinho aí que você falou, Evelyn, é que de fato a gente não olha muito o horário, tá? A questão de horário é que a gente tem um atendimento. A gente é um escritório de contabilidade, a gente não só contabilidade, a gente atende outras questões, né, como consultorias e tal, mas a gente tem como contabilidade um serviço de várias solicitações durante o período comercial, que há uma admissão, uma rescisão, um aviso, há uma advertência. Você precisa estar disponível, né? Então, eu olho isso, né? Hoje a gente tem uma equipe, nós somos 26 pessoas, onde tem várias pessoas, no mesmo setor, inclusive. Então, esse revezamento não é problema. Né? Quando é pequeno já tem uma certa dificuldade, uma dificuldade maior. Mas então, uma das questões é atendimento das 8 às 18, precisa estar disponível. Quem? Não importa, vocês se resolvam aí no setor de vocês. Vocês revezam, tem que sair para resolver um problema, né, tanto da empresa como pessoal, avisa o outro, avisa lá no grupo. A gente tem que estar sabendo que se a gente precisar de você, a gente não vai poder contar contigo naquele momento. Porque as pessoas, né, cada hora um precisa resolver uma coisa, independente se é pessoal ou se é profissional. E aí, então, isso é uma questão, que é o horário. Fora isso, é entrega. Então, a gente tem sistemas de controle que gerenciam, inclusive, prazos recorrentemente e, inclusive, elas ganham por produtividade também ali um valorzinho tal, mas o principal é entrega. Você entregou, não tem problema. Você foi, teve que sair ali meia hora mais cedo, foi no supermercado, tá em casa, né? Foi no supermercado, eu nem fico sabendo às vezes. Foi lá, comprou, foi fazer o almoço, voltou, enfim, mas as entregas estão sendo entregues. E aí, se a pessoa está lá 19 horas trabalhando para fazer aquela mesma entrega, é isso, cara, porque assim, é muito dinâmico. Aí quando você fala de mulheres e mães, aí ainda tem o filho ainda, que dificulta ainda mais. E marido, que dá trabalho também. Eu quero fazer aqui um fechamento usando as palavras
nós somos fodas, né? Não tem o que falar, nós somos fodas. São fodas. E isso que você falou, Bruno, da cultura, né? Minha formação, eu falei para vocês, é em Sociologia e meu mestrado em Sociologia da Cultura. Então, desde 2004, eu me dedico a estudar a cultura organizacional. E, assim, a cultura, ela é formada dos comportamentos das pessoas que estão ali. Então, sim, Karina, por isso que vocês escreveram a mesma coisa. Não precisa o Bruno ou o seu Alberi falar o que é, porque vocês vivenciam isso. Eu digo que a cultura funciona quando você vê a cultura andando assim. Não é aquela plaquinha, né, que está dizendo lá o que é. Né? São as pessoas que replicam. Né? E aí, para empresas que eu tenho certeza de quem está nos ouvindo aqui, tem empresas que falam assim, poxa, mas isso nunca vai funcionar na minha empresa, porque aquela empresa, ainda com aquela cabeça de comando e controle, onde eu quero saber que hora que chega, que hora que sai, eu quero, né, tal, como é que faz, não, é desse jeito que tem que ser feito. Não. E aí, quando você pensa, né, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem 4 tipos de cultura. A gente tem a cultura de comando e controle, que é aquela que olha muito para dentro da empresa e com muita regra, e às vezes está tão mais preocupado em cumprir a regra do que em performar bem no mercado. Então, são as empresas tradicionais que estão sumindo. Então, esses grandes grupos econômicos que falam assim, uai, fechou, né? São empresas que elas estão ali muito olhando para si e muito querendo controlar. De um outro lado, você tem aquelas empresas que olham para o mercado, olham para a performance, mas ainda de um jeito muito rígido. Então, são aquelas empresas que as pessoas não dão conta de ficar, né? Que espana a rosca. Porque aí é tanta aquela coisa assim, meta, cobrança, competição, e as pessoas não dão conta de ficar. E gera uma competição, né? E gera uma competição interna, não adianta. E tem empresa que acha que isso é bonito, né? Fazer um competir com o outro e um puxar o tapete do outro. Haja burnout. Do outro lado, você tem, exatamente, do outro lado você tem empresas focadas na colaboração, no relacionamento, mas que às vezes podem deixar a desejar em performance. E as culturas, como a da Sigma, pelo que vocês já falaram, né, não fizemos nenhuma avaliação, nenhum diagnóstico, mas pelo que vocês falaram, é sim uma cultura focada na inovação, onde você dá a flexibilidade, né, porque o eixo é flexibilidade e rigidez, interno e externo, né? E as culturas de inovação são aquelas que olham o mercado, não quero ser bonzinho, olhar, né? Ai, poxa, coitadinha da Karina, não pode. Não, beleza, se a Karina tem a flexibilidade dela e entrega, tá tudo certo. Porque a empresa ela precisa performar. Então, assim, é muito legal, né? Quando a gente vê pelo o que acontece, que é isso, né? É uma cultura certo, que é flexível, é uma cultura em que a pessoa, ela, né? Aquela coisa do GPS. Você tem que chegar numa rota aqui. Você foi por aqui, você pode por aqui, você pode por aqui, você pode ir reto. E tem empresas que estão muito mais preocupadas se a pessoa saiu daqui e foi reto até ali, ou muito mais preocupado com o caminho do que efetivamente com o resultado. Né? Então, são empresas que onde o errar não é punido, porque você, ela errou porque tentou fazer algo novo. O que a gente não aceita é a incompetência. Agora, o erro, ele faz parte do aprendizado. Ele faz parte de achar o melhor caminho, o melhor resultado. Então, assim, é por isso, assim. Então, quando você fala assim, a gente estava separado e escreveu a mesma coisa. Por quê? É o que acontece no dia a dia. E isso, assim, é um privilégio poder trabalhar em empresas assim, porque a gente sabe que o quanto as pessoas adoecem nas empresas, né? Nessas empresas baseadas no comando e controle e na competição. A gente fez, né, para o mês de janeiro, algumas entrevistas no Janeiro Branco discutindo isso, né? Como empresas adoecem as pessoas. E é muito ruim, a gente passa muito tempo no trabalho, seja presencial ou remoto, exatamente. Mas a gente passa mais tempo acordado nas atividades profissionais, né? Do que nas atividades pessoais. Então, se você não tem um ambiente de trabalho saudável, isso é muito triste, né? Muito. E a gente vê aí uma série de pessoas nesse processo, como você falou do burnout, de adoecimentos, né? Adoece e quem é bom espana, vai para outro lugar. Então, assim, você quer os melhores ou não?
Então, você tem que saber lidar, tem que conversar, você tem que, né, você tem que saber, de fato, cobrar, orientar, tal, né, ter as entregas, mas você também tem que entender, perceber que é um ser humano, como pessoas, você é, né? Porque assim, eu ainda não sei, eu falo isso, né? Assim, eu não sei daqui 50 anos, quando estiverem analisando esse tempo que a gente vive hoje, né, que alguns já falam que já estamos na 5ª Revolução Industrial, né, que foi pós-pandemia, mudou tudo. Não sei como eles vão chamar esse modo de produção, que, na verdade, tem muito pouco do capitalismo tradicional. Sim. Porque quando você falava do capitalismo tradicional aí, até a 3ª Revolução Industrial, quem tinha o poder eram os donos dos meios de produção. Então, é o cara que tinha a indústria, que tinha o escritório, né, que tinha aquele escritório enorme lá na Faria Lima. Aí, pós-pandemia, se passava na Faria Lima, não tinha ninguém mais, né, ninguém queria mais voltar ali para trabalhar. Então, o que adianta o prédio? O que adianta os computadores sem as pessoas? Então, eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, que a gente não está falando mais de um capitalismo tradicional, onde você tem a mão de obra, que você falava assim, não, você está sendo pago, não é para pensar, não é para questionar, é para fazer. Hoje, a complexificação que a gente tem no mundo do trabalho, se a pessoa não pensa, ela não serve. Não serve. Só que, quando a pessoa pensa, é questionadora, estuda, não sei o quê, ela também se torna muito mais crítica. Sim. E aí é aquele meme, né? Depois que eu descobri que eu não sou obrigada a nada, eu não sou obrigada a nada. Então, esses talentos, eles pegam a sua caixinha lá, desmonta a sua baia e vão procurar uma empresa que faz sentido, vão procurar um cargo, né, que faça sentido, que tenha propósito. Então, a gente, né, e eu falo isso como selecionadora, mudou completamente. Antigamente, você fazia assim, apareciam uns 200 currículos para você entrevistar. Hoje, eu tenho que falar assim, tá bom, Karina, que hora, que dia, quando você quer conversar? Eu te faço um vídeo chamada de WhatsApp, quando ficar melhor para você, querida? Não precisa precisa cadastrar currículo não, porque eu sei que dá trabalho, a gente vai conversar. A gente está desse jeito, pelo amor de Deus, vai na entrevista. A gente aceita um E aí, se você não tem empresas que cuidam dos seus talentos, que tem um bom ambiente de trabalho, que tem uma liderança inspiradora, que não tem uma cultura de inovação, não adianta. Você pode recrutar, vai sair. Aquelas empresas ficam enxugando dinheiro, né? Põe 10 e sai 20. Né? Põe 10 e sai 20. Então, não adianta. Está muito complexo isso. Eu não sei como esse modo de produção vai chamar nos livros de história. Espero estar viva para ver como eles vão falar. Mas não dá mais, não dá mais para dizer que é o capitalismo tradicional. Porque hoje, nós, empresários, que somos reféns dos talentos. Exato. Sim, e não ao contrário. Então, né? o que eu sei, o que eu sei que está dando certo. As pessoas não saem, quem sai volta. É uma loucura lá na empresa, tipo assim, o cara mais... É claro que vai sempre aumentando né? o time, Isso, mas os recrutados, eles não costumam sair. Pelo menos a gente tá fazendo um trabalho lá na Sigma, conversei com quase todos os funcionários. Cara, as pessoas amam aquele lugar. Não, e é um mercado muito aquecido. No final do ano, a gente tem na apoio ali uma média de 30 vagas mês, né? Hoje a gente trabalha com vagas mais táticas e estratégicas, então é um número menor. A gente já chegou, por exemplo, a fazer abertura de loja para Novo Mundo e a gente tinha 300 vagas mês. Hoje não, a gente não trabalha mais o operacional. Então, dessas 30 vagas, 15... elas eram, tira 10, das 20, 10 eram da área contábil fiscal e 10 eram da área de marketing. Impressionante. Então, é um mercado extremamente aquecido. E as empresas que conseguem conquistar seus talentos, eu detesto aquele termo reter talento, porque reter você põe a tornozeleira eletrônica e fica monitorando o cara, né? Quando você conquista, o cara pode
deixa lá, ele que vai querer ficar, né? Então, assim, em mercados aquecidos, isso é muito complicado. Teve um cliente nosso que a gente faz um trabalho de mentoria organizacional já há 3 anos, vamos para o 3º ano, eles nos chamaram logo pós-pandemia. Porque na área de tecnologia, eles tiveram um turnover no ano, na área de desenvolvimento deles, de 300%. Então, quando eu entrei lá, eu achei muito engraçado, que eu falava assim, né, fazendo entrevista, fazendo diagnóstico, você conversa com todos os colaboradores, né, para saber quem é quem está dentro, quem está fora, etc. Aí eu cheguei para ele e falei assim, qual é o seu cargo? Ele, estagiário líder. Eu falei, como é que é estagiário líder? Essa função eu não conhecia, esse cargo eu não conhecia. Por quê? Porque ele era estagiário ainda, mas era o que mais tempo estava lá. Nossa, então, ele era o líder da equipe sendo estagiário. Né? E hoje, eu faço parte, né, do grupo, eu estou lá, né, no grupo do time, e assim, aí o povo está completando 2 anos, 3 anos, sabe, de empresa, e assim, aí quando a gente olha para trás, assim, né, eu e os diretores, assim, eu acho que nós, mesmo estando separados, a gente tem o mesmo sorrisinho, né, tipo assim, estagiário líder não temos mais aqui, né, agora nós temos líderes de verdade, né, então, e é muito complicado, assim, porque hoje as pessoas, elas recebem, né, convites, eu mesmo, a gente usa ferramentas automatizadas para chegar nas pessoas através do LinkedIn, e eu já coloco lá na mensagem, se você está em algum dos nossos clientes, delete essa mensagem, porque vai chegar, porque como é automatizado, eu fiz um filtro, provavelmente na hora que eu estava procurando gente lá para analista fiscal, alguém da Sigma recebeu essa mensagem, sim. Né? Mas não me retornaram. E é verdade, eu não tive ninguém da Sigma. Né? Então, isso é um diferencial. Isso é um handicap assim, muito forte. É demais, porque como você mesmo disse, está difícil demais contratar. As pessoas não querem, não se candidatam, quem candidata não vai, não quer, não participa da entrevista. Aí, quando participa, não tem o conhecimento mínimo ali, é muito baixo. E aí, é muito caro, muito dispendioso fazer uma contratação, né? E aí entra, sai. Então, tem que... E não é assim, não é nem só o custo da seleção, mas é o custo para o clima organização. Né? Porque aí essas empresas que ficam enxugando gelo, aí as pessoas que entram lá, né, o cara vai assim, quero ver quanto tempo vai durar. Né? Porque já fica isso, né? Muito ruim. E mudou muito, assim, hoje a gente estamos num processo de reestruturação completa do nosso trabalho de recrutamento e seleção, porque mudou. Hoje a gente tem que tratar vocês, né, que são do marketing, sabem disso, dos leads. Hoje a minha equipe de marketing, ela é maior que a minha equipe de seleção. Porque senão eu não consigo atrair as pessoas. E aí, se eu não tenho a matéria-prima, como eu vou fazer uma boa seleção? Exato. Nessas vagas que a gente ficou, né, marketing fiscal, o que a gente percebeu? E foi isso que fez a gente virar a chave. Que hoje, quem define o processo não é a vaga, é a pessoa. Porque nessa eu tinha uns cristãozinhos lá participando de vaga de 5 clientes diferentes. Assim, sabe? Tipo assim, meio promiscuidade, né? Aí, tipo, a gente falava assim, tem que marcar. Você assim, olha, pode ser entrevista outro dia. Por quê? Porque, às vezes, esse daqui estava fazendo entrevista nesse cliente, então, do outro cliente tinha que ser amanhã. Não. Por quê? Porque, assim, os caras bons... e eles escolhem, entendeu? E a gente tinha que falar para o cliente, falou assim, olha, e antes a gente usava isso, às vezes, até como um argumento, tipo assim, vamos fechar logo essa vaga e tal, para faturar. Mas hoje é verdade, fala assim, olha, você gostou, não vem com essa história, quero ver mais gente. Fica com esse. Gostou, sabe, tecnicamente o mínimo. A gente avaliou comportamentalmente, entendemos a cultura da empresa, pega logo, não dá bobeira não, porque literalmente só na apoio ali já era meio fogo amigo, né? Tipo, amanhã já tem outra. Entendeu? Imagine as outras consultorias e as outras empresas. Né? Então, assim, mudou muito. Assim. Então, eu realmente
ratifico aí todo o mérito da empresa por essa história, né, que vocês estão falando, assim, porque não é fácil, não. Não é fácil. Você manter talentos não é fácil. Adorei o termo conquistar talentos. Conquistar talentos. Vamos colocar numa plaquinha. Assim. Dilce, queria agradecer imensamente a sua presença hoje. Não, que trouxe. Já. A gente, né? Nosso papo a gente já tem aqui, ó, quase 1 hora de E obrigada mesmo. Foi, assim, fantástico, né, gente? Foi incrível. Se a gente ficasse aqui conversando mais uns 3 dias com a Dilce, tinha assunto, ó, pra... Exatamente. Essa vida de mentora, né? Eu falo que eu sou mentora 24 horas do meu dia, assim, porque... Sim. Acho que até no sonho eu estou fazendo mentoria. Porque eu faço isso em atividades profissionais e em atividades voluntárias, como vir aqui conversar e é muito legal, né? Essa coisa da... A gente estava falando antes ali a questão da idade, né? Ali nos bastidores. Eu digo que a idade não traz só cabelo branco, não. Que eu pinto, né? Ainda não adquiri essa elevação espiritual de deixar meus brancos. Estou pensando ainda. Mas ela nos traz essa vivência, sabe? Essa possibilidade de aprender, né? Quanto de coisa que eu aprendi, né? Vou levar vocês aí como case aí para quando eu estiver falando sobre cultura de inovação. E poder compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Então, assim, parabéns pela iniciativa do podcast. Contribuir aí, eu quero assistir os outros. Na hora que vocês estiverem falando coisas mais técnicas, eu já vou estar lá. Aqui eu já deixei. Nos bastidores, eu já falei assim, isso aqui, como é que funciona? Então, já dei uns temas para os próximos podcasts. Muito obrigada. Parabéns, Bruno. Parabéns, Karina. Obrigada. Parabéns, Evelyn. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela estrutura aqui. Fiquei realmente encantada com a empresa. E é isso, assim, eu... Goiana... empresária goiana, quando eu vejo, assim, ontem mesmo uma pessoa que fez mentoria de recolocação comigo, olha como são as conexões, né? Só tem que estar na hora de acabar, mas só contar essa história. Estamos no seu time. Eu estava vindo de um congresso que eu fui dar uma palestra, e aí eu chego, né? Aí fez a escala, não sei onde se é Salvador, não sei o que, fez a escala em Brasília. E aí descemos, né? Tô esperando, e aí um cara, assim, você vê que o cara tava nervoso, assim, né? O cara ficou nervoso, assim, né? E tal. Eu falei, gente, né? Tá meio de avião, né? Coitado e tal, não sei o quê. Aí tá, aí sentei, né? Entrei, sentei, e aí ele sentou do meu lado. Aí tava ele, uma cadeira vazia e eu. E o cara, assim, da cor da sua blusa, tava, assim, tenso e tal. E aí eu não tive dúvida, né? Assim, aí eu puxei assunto, cara, gente boa e tal. Aí tem uma hora que eu peguei e falei assim, você quer que eu segure a sua mão? Na hora de que aí ele pegou e falou assim, você faria isso? Eu falei, sim, faria, né? Aí ficamos o voo todo, né? Não, o escala foi em São Paulo. Então, de São Paulo para Goiânia, a gente aqui nunca tinha visto o cara de mão dada. E aí ele foi acalmando, e a gente foi conversando, graças a Deus, não teve nenhuma turbulência para piorar a situação, enfim. E aí ele estava num processo de transição de carreira. E virou meu cliente de recolocação. E aí ele ficou meu cliente 2 vezes para se recolocar aqui em Goiânia. Depois, quando ele queria mudar, a gente recolocou ele em Belo Horizonte. E agora ele vai ter que vir por questões familiares, essa coisa de dar, né, pais vão ficando mais velhinhos, aí você quer estar com os pais e tal. E aí ele entrou em contato comigo. Aí ele me perguntou, né? E aí, como é que está o mercado goiano? E assim, aí eu peguei e refleti, né? Como está o mercado goiano? Aí eu falei para ele assim, olha, tá muito bom. Porque, diferente de quando você saiu daqui, porque você não via empresas que te absorveriam aqui. Aí ele falou assim, como está o mercado goiano? Aí mandou o currículo dele. Para quem tem este currículo que eu tenho na área de projetos e com 40 anos. Aí eu falei, nossa, 3 perguntas. Só isso que ele quer saber? Daí isso já dá um programa de mentoria, mas vamos lá. Eu falei assim, olha, primeiro, o mercado goiano se desenvolveu nos últimos 10 anos, o que ele não tinha desenvolvido em 60 anos.
né? Então, isso aí é claro. Hoje você tem empresas com estrutura organizacional, com saúde financeira, com cultura de inovação e profissionalismo que não perdem para nenhuma dessas empresas dos grandes centros. A área de projetos, as áreas que estão mais crescendo são as áreas que apoiam a estratégia, como marketing, como dados, né? Dados contábeis, fiscais, etc., e projetos. Então, essa parte está boa. E aí, para completar, eu virei para ele e falei assim, olha, e meu bem, os 40 são os novos 20. Né? Exato. Então, é isso. Por quê? Porque a gente não é nativo digital, mas a gente não tem problemas com a tecnologia. Se adapta. A gente já pegou uma época onde você tem muitos cursos, muitas formações, muitas certificações. E a gente, nesses anos aí, com 20 anos de carreira, né, já tem o couro grosso. Então, nós não, porque eu já passei de 50, né? Eu sou 50 a mais. Mas nós aí, 40 mais, 50 mais, até 60 mais, somos o que o mercado precisa. Às vezes, não somos entendidos por muitas empresas, mas por empresas como a de vocês, que conseguem ver o talento além do que está escrito no currículo. Exatamente. E isso, né, além do que está escrito no currículo, além de medo se vai casar e vai ter essa história assim, mas ela vai casar. Não, primeiro começa, né? Acha que a mulher não tem a própria carreira. Então, assim, vai casar, o marido vai viajar, ela vai atrás. Sim. Vai casar e vai ter filho. Vai casar, tem filho pequeno, aí tem que cuidar. Tá. Primeiro, se tivesse um marido que pudesse dividir, já resolvia parte desses problemas, né? Enfim, então, assim, eu estou muito feliz com o que vai se tornar, né? Já está se tornando, e o que vai se tornar o mundo corporativo goiano nos próximos 10 anos. Assim, a gente vai passar os grandes centros. Porque os talentos que estão nos grandes centros hoje não querem mais estar, porque não tem qualidade de vida. Então, estão vindo para cá, estão contribuindo com as empresas, estão formando uma nova geração de talentos. Então, eu fico muito feliz de ter empresas goianas profissionalizadas, focadas na inovação, e mantendo o jeitinho goiano, né? Porque, por exemplo, cheguei aqui, eu pergunto, você lembra de mim? Eu falei... muita gente. Falei assim, sou esposo da Cintia e tal. Eu tinha falado, oi, tudo bem? Aí eu falou, sua esposa, você me dá um abraço aqui, já levo o meu abraço para ela, entendeu? Então, isso é coisa que os grandes centros não têm. Sim. Tanto é que o meu trabalho de mentoria de carreira e recolocação começou por isso, porque a galera de fora vinha para cá, por algum motivo não dava certo na empresa, ou enfim, mas não queria voltar. Porque aqui é muito legal, né? Então, muita sorte para vocês em 2024. Muita sorte para vocês aqui, para toda a equipe em 2024. Estou à disposição, aquilo que vocês quiserem. Vai ser sempre um prazer contribuir. Já deixa seus contatos aqui para quem está nos assistindo. Bom, nosso contato é LinkedIn, Apoio Negócios, LinkedIn, Facebook e Instagram, Apoio Negócios. LinkedIn, Sprint Mentoria de Carreira, e o Instagram da Sprint, né, que apoio é dedicado a pessoas jurídicas, empresas e vagas, etc. E a Sprint é dedicada à pessoa física, aqueles profissionais que querem cuidar das suas carreiras, fazer a gestão das suas carreiras. Aí o Sprint é mentoria.sprint no Instagram. Eu me chamo Dilze Persílio, as minhas redes pessoais, Dilze Persílio. Dilze com Z. Dilze com Z. Perfeito. Isso aí. Então, eu também agradeço, tá, Dilze, pela você foi a primeira, esse é o nosso primeiro podcast. Que honra! Né? E começando aí, com primeiro tudo, de muitos, não foi com o pé direito, foi uma conversa sensacional, né? Muito obrigado mesmo. Imagina, pelo seu tempo. Agradeço o convite. Por compartilhar tanta coisa aí com a gente, tá? A gente vai fazer, esse é o primeiro de muitos. A gente vai falar realmente sobre contabilidade, mas não só sobre contabilidade, a gente vai além. A gente vai falar muito, mas muito mesmo, sobre várias outras coisas que são dificuldades dos empresários, tá? Então, a gente vai falar sobre marketing,
né? A gente vai falar sobre liderança, recrutamento. Olha eu de novo. Ó, Deus, de Não novo. é? Então, recrutamento, liderança, cultura, o próprio marketing, né? Gestão de pessoas. A gente vai falar o que as empresas sofrem todos os dias, porque, né, o empresário, a vida de empresário, a vida de empresa, de empreender, não é fácil aqui no Brasil, como todo mundo sabe. Mas eu repito sempre, né? Se fosse fácil, qualquer um faria. E é isso, né? Vamos que vamos. E aí, obrigado mais uma vez, tá bom? Agradeço. É isso, pessoal. Muito obrigada e fiquem ligados, né? Nos próximos episódios. Queria dar um presentinho aqui pra Dils, tá? Em agradecimento, gratidão. Isso aqui é uma garrafinha nossa, hidrate-se. Adoro. Tá bom? Obrigada. De nada. É isso, pessoal. Muito obrigada. E fiquem aqui por aqui no nosso canal, né? O Bruno vai estar sempre com informações preciosíssimas para você que é empresário e vai gostar muito desse papo. E recomendem, viu? Recomendem a Dilce, o apoio e todos nós aqui para que a gente possa crescer juntos, não é isso? O grande objetivo é a gente trazer mais informações para os empresários para que a gente possa realmente, daqui 10 anos, ser um grande polo, né? De empresas, assim, espetaculares goianas. Com Amém. certeza. Espetaculares e espetaculosas. Isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Até Tchau. mais.